Hello students, how are you? I hope you're well. If you're watching this video in the morning, I say good morning. But if you're watching this video in the afternoon, I say good afternoon. So, hello students, teacher Adriane here again. Olá, crianças, estudantes, professora Adriane mais uma vez aqui. Hoje nós iremos trabalhar com as páginas 28 e 29. Nesse vídeo nós iremos falar sobre reciclagem e sobre energia, tá bom? Um tema super importante nos dias atuais. Na página 28 eu tenho How does recycling help save energy? Como a reciclagem pode ajudar a economizar energia? Então, na primeira questão, na página 28, eu tenho leia as questões abaixo e responda, tá certo? Aqui nós iremos trabalhar em pares, tá bom? Mas eu vou comentar sobre isso aqui para vocês saberem como é que funciona. How was life different in 150 years ago? Remember, they didn't have electricity. How was the life? Como era a vida há 150 anos atrás? Tá? Era diferente? Lembre que eles não tinham eletricidade. They didn't have electricity. People couldn't call on cell phones. As pessoas não poderiam ligar através de telefone celular. They didn't have fridges. Eles não tinham fogões. Também não, tá? Então, todo mundo sabe, a gente já até comentou isso algumas vezes, que a vida no passado era bem diferente, tá? Não é... Esse tema de hoje também não vai ser diferente do que a gente tá imaginando aqui. Tá? Só pra gente comentar, vocês podem ler inglês, explorar ao máximo isso aqui, tá? E se puder, aqui eu tenho uma pergunta, você pode lembrar, você pode responder aqui. Então, no caso, vocês irão repetir em inglês, né? Como se fala. People couldn't call on cell phones e they didn't have fridges. Então, qual será a pergunta? Como era a vida há 150 anos atrás, tá? Então, a resposta tá aqui, ó. As pessoas não poderiam ligar através do telefone. People couldn't call on cell phones. E também eles não tinham fogões. They didn't have fridges. Tá? Então, crianças, vocês irão pronunciar em inglês, tá? Falar o máximo que puder. De preferência até memorizar a frase, a afirmação. Sobre esse tema da reciclagem e como era diferente a vida há 150 anos atrás. Certo? Então, assim, só mesmo para vocês repetirem, pronunciarem mesmo, só uma prática mesmo. Na segunda questão, eu tenho read the text about Nikola Tesla and underline what happened in 1856, 1884, 1893 and 1943. Aqui nós iremos ler o texto sobre Nikola Tesla, que é um cientista muito famoso, revolucionário, nós iremos já falar sobre ele, e sublinhar o que aconteceu em 1856, 1884, 1893 e 1943. Vocês, em casa, vocês irão destacar no livro, tá? Sublinhar. Então, esse é o segundo exercício. O primeiro exercício era repetir em inglês, né? Falar a pergunta e dar a resposta. Nós temos duas respostas lá que a gente falou. Quem tiver dúvida é só voltar o vídeo ou pausar o vídeo para relembrar. Aqui eu tenho, ó, então vocês irão grifar os acontecimentos, tá? Vocês irão destacar, marcar, sublinhar, ok? De acordo com a tua necessidade, se você quer botar o marcador ou não. Aí é com vocês, tudo bem? Fica a critério de vocês, a seu critério. So, Nikola Tesla, the man who lit up the modern world. Nikola Tesla, ele foi o homem que trouxe a iluminação para o mundo moderno. Então, ele é super importante, tá? Para o mundo da eletricidade e também para esse mundo da ciência. Ele é fundamental. Nikola Tesla foi um homem muito importante, tá? E as invenções dele mudaram todas as nossas vidas.
Nikola Tesla inventions changed the way we all live. Ele mudou a maneira como nós vivemos. What was he like as a child? What did he invent? Why did he argue with Thomas Edison? Why was he forgotten? Read on and find out. Aqui nós iremos, na segunda questão, nós iremos descobrir quais foram as invenções do Nikola Tesla and what was he like, como ele era quando criança, o que ele inventou, quais eram os argumentos com o Thomas Edison e por que ele foi esquecido, tá? Por que ele foi esquecido, tá? Então, nós iremos ler e encontrar essas respostas, ok? Então, eu tenho aqui, ó. Nikola Tesla was born in 1856 in Croatia at midnight during an electrical storm. Nikola, ele nasceu em 1856 na Croácia, à meia-noite, durante uma tempestade elétrica. Tesla, ele era fascinado pelas tempestades elétricas e pela ciência. Então, ele, desde cedo, de fato, ele só tinha 4 anos quando ele inventou. Gente, ele tinha só 4 anos quando ele inventou sua primeira máquina. E rapidamente ele aprendeu inglês, alemão, italiano e francês. E ele amava ler literatura e outros tipos de textos. Embora a ciência was his first love, embora a ciência fosse o primeiro amor. So after he completed university, depois que ele completou a universidade, que ele finalizou a universidade, he became an electrical engineer. Ele se tornou um engenheiro elétrico. In 1884, Tesla went by ship to New York. Em 1884, Tesla foi de navio para Nova York, New York. He arrived with some drawings of inventions. Ele chegou lá com um monte de invenções, very little money, com pouco dinheiro, and a head full of ideas, e a cabeça cheia de ideias. So, students, here in this paragraph, we can note about the life of Nikola Tesla. Crianças, agora neste parágrafo, aqui nesse momento, nós iremos falar sobre a vida do Tesla, onde ele nasceu, o que ele amava, quais tipos de línguas ele falou, quando ele foi para Nova York, tá? A sua cabeça estava cheia de invenções, ele tinha pouco dinheiro e tinha a cabeça cheia de ideias, tá? Ok? Então, vocês podem pausar o vídeo caso tenham dúvida. Volta para olhar de novo. Certo. Aqui, here, there's an image about Nikola Tesla. A picture about him. Uma foto dele, o Nikola Tesla. Ok? Um homem super revolucionário. Ele revolucionou o mundo todo. Ok? Um homem super esforçado, super estudioso, apaixonado pela ciência, apaixonado por descobertas. So, let's find out some answers. Vamos encontrar algumas respostas sobre a vida do Tesla. Now, the second paragraph, no segundo parágrafo nós iremos descobrir, ó. Tesla, em breve, começou a trabalhar com Thomas Edison. Thomas Edison, eu sei que você já conhece o Thomas Edison, ele inventou a lâmpada. Another great inventor, foi um grande inventor e homem de negócios, businessman, who had invented the phonograph. Ele que inventou a fonografia e também a lâmpada incandescente. Edison, ele sonhava em ser o primeiro americano, né? Dar esse suporte elétrico para as casas dos americanos e também para os negócios. Ele usou o sistema chamado DC, que é chamada de Direct Current, tá? Então, seria a corrente direta DC. DC se refere a Direct Current, que é corrente direta. This type of electricity, esse tipo de eletricidade poderia viajar apenas por 2 quilômetros. Então, a lot of power stations, com um pouco mais de poder, na estação de poder, que ele precisava de mais poder para viajar. Tesla inventou AC, que é Alternating Current, que é chamada de
corrente alternativa. This electricity could travel efficient for hundreds of kilometers. Essa eletricidade poderia viajar com muita eficiência por centenas de quilômetros, e Edison e Tesla, eles argumentaram, né? Eles relataram sobre esse tipo de sistema, que ele era o melhor, o AC, Alternating Current. Ele era mais fácil, ele tinha... a corrente dele era mais longa, já o DC não, era bem mais curta. Apenas 2 quilômetros, só 2 quilômetros só. Então, o AC era mais eficiente, então um sistema mais eficiente. Was best, foi melhor. And Tesla left, tá? E Tesla deixou. Sim, então ele começou a trabalhar com o Edison, ou seja, ele meio que, por conta dessa desavença aqui, eles meio que romperam. Então, ele trabalhou por Thomas Edison, ele era um grande rival de Thomas Edison. George Westinghouse, tá? Eles iluminaram em 1893 Chicago Trade Fair com a AC, que é o Alternate Current, né? Foi um grande sucesso. O mundo todo poderia usar o AC, que é o sistema do Tesla, Tesla AC System, que é o sistema do Tesla, ele que inventou. Tesla continuou a pensar em invenções incríveis. Estas, inclusive, a lâmpada fluorescente, tá? O rádio moderno, controle remoto, o radar, o raio-x, tudo isso foi Tesla que inventou, que criou, que trouxe, iluminou isso, né, para o mundo todo. Unfortunately, infelizmente, he wasn't very good businessman. Ele não era um homem bom de negócios, so he didn't earn a lot of money. Então ele perdeu muito dinheiro com as suas ideias. Also, he often didn't receive credit for many modern inventions. Também, ele frequentemente não foi recebido, não deram os créditos ao Tesla por essas invenções modernas, mas foi ele que inventou tudo isso, tá? Teve uma usurpação aqui, né, com relação às invenções do Tesla. Eles queriam desacreditar o Tesla, mas foi ele que inventou tudo isso. Depois descobriram que foi ele. Such as the radio and the robots. Também como o rádio e os robôs, que foi o resultado das suas ideias e seus experimentos de engenharia. Ou seja, tudo isso que o Tesla inventou, só porque ele discordou de Thomas Edison, ele ficou desacreditado, porque Thomas Edison conhecia outras pessoas, né, influentes. E o Tesla, ele não sabia muito dominar o mundo dos negócios, ele não era muito astuto, ele não tinha aquele olhar, né, de businessman, de homem de negócio. Infelizmente, isso prejudicou um pouco a vida dele. Mas depois de um tempo, descobriram sim que foi o Tesla. Essas invenções se referem ao Tesla, sim, ok? Não outra pessoa. E que isso fique bem claro para todos, ok? Aqui nessa imagem eu tenho isso aqui, que tem a ver com a energia, né? Ele vai ligar, ele vai dar o suporte à energia. Isso tudo foi o Tesla que descobriu. Por conta disso, né? Porque ele não levou esses créditos, não conseguiu ganhar dinheiro com aquilo, né? Porque como ele teve um rompimento com Thomas Edison, isso atrapalhou muito a vida do Tesla. E nos seus anos finais, nos últimos anos de vida do Tesla, ele morava em um hotel em Nova York, muito triste. Ele viveu sozinho, teve uma vida solitária, sozinho. Ele costumava alimentar os pombos no parque. Gradualmente, as pessoas começaram a esquecê-lo. Embora Nikola Tesla morreu um homem muito pobre em 1943, ele deixou para trás 700 patentes de invenções, né? E todas essas patentes foram usurpadas, foram roubadas, né? Então, ele era o homem verdadeiramente que inventou esse nosso mundo moderno. Então, eu deixo aqui essa sugestão, pesquisem sobre a vida, sobre as invenções, sobre esse legado que o Tesla deixou para todos nós.
ele ter inventado e ter descoberto o rádio foi fundamental para a nossa vida, tá? Então, muito interessante, esse cientista fantástico, ele não vai morrer, todo o legado dele vai continuar ainda, ok? Mesmo depois da sua morte, mas o legado continua, nós estamos usando várias coisas, então, tudo isso algumas coisas delas devemos sim ao Tesla, ok? Tá, crianças, não esqueçam de grifar no texto, tá? Os acontecimentos lá. Por exemplo, em 1943, que a gente trabalhou, tá? E os outros, não esqueçam de grifar no livro, no texto, ok? A segunda questão vai ficar responsável somente para marcar, né? Para grifar, para sublinhar os acontecimentos de acordo com o ano, com a data lá. Então, conto com vocês com isso. Ok, crianças, na terceira questão, vocês irão escrever os acontecimentos de acordo com as datas que nós havíamos falado aqui, ó. 1856, 1884. Vocês irão escrever os acontecimentos que aconteceram aqui nessas datas. Em 1856, 1884, 1893 e 1943. Retira do texto e escreve na terceira questão. Tá? Vocês irão escrever e retirar aqui e escrever na terceira questão aqui, ó. Aqui tá pedindo em pares, mas como não tem como a gente ficar em pares porque nós estamos em casa, não tem como. Então, responde aqui, escreve os acontecimentos de acordo com o ano. Certo, agora na quarta questão, nós iremos falar sobre outro texto. Read the text and label the diagrams DC and AC. Agora nós iremos ler o texto e fazer colocar as diferenças entre o DC e o AC. O título vai ser War of the Currents, a Guerra das Correntes. Guerra das Correntes. Só que não é aquela corrente que você está pensando, não. Aquela corrente de prender algo, não. Ou prender bicicleta. É uma corrente de energia mesmo, tem a ver com a corrente de energia. Ok, agora nós iremos falar um pouco sobre a vida do Thomas Edison. Thomas Edison, ele inventou a The Light Bulb, certo? Que é a lâmpada incandescente. É um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia luminosa, tá? Light bulb, tá? Que é a lâmpada incandescente. Embora sem eletricidade, a lâmpada incandescente, ela era inútil. Era totalmente inútil. Então, ele também tinha que desenvolver uma maneira de suportar, né, essa eletricidade, ou levar essa eletricidade para as casas. Alright. Então, ele tinha que desenvolver, dar o suporte ou levar essa energia para as casas e os negócios all over the United States, todos os negócios ao redor dos Estados Unidos. Edison, ele desenvolveu a Direct Current, ele desenvolveu o DC System, o sistema DC, que é o sistema direto. Infelizmente, esse sistema tinha vários problemas, eu já havia falado anteriormente no primeiro texto. A eletricidade poderia viajar somente 2 quilômetros. Isso aqui era um trabalho, era um obstáculo para ele. Então, um pouco de estação de poder, ela foi pedida, tá? Ele fez esse requerimento, né, para pedir mais poder sobre essas estações de energia para levar para as casas. Que era muito cara, that made it expensive, que era feito e era muito caro. A eletricidade de si também precisava de cabos finos para a transmissão, outro obstáculo. E a Tesla Alternating Current, que era AC, foi o Tesla que criou, né, que é a corrente alternativa, ela viajava por mais tempo, ó. O sistema AC was much more efficient, ó, ele era muito mais eficiente, tá? Ele poderia transmitir eletricidade por longas distâncias através de cabos finos. Ok? Então, essa era a vantagem do Tesla Alternating Current. Certo. Então, esse fio, através desse fio fino, também era bem diferente, era um utensílio de casa bem diferente e ele precisava de muita energia,
tá? Ele precisava ter uma energia diferente, ok? Mais forte, de longo alcance. E esse poder de si era uma corrente muito difícil, tá? De fazer de converter, né? Então, fazer essa conversão era muito difícil. Com os transformadores, a corrente de Tesla pode facilmente ser adaptada para todos os tipos de utensílios. E é claro que Thomas Edison ficou frustrado, porque foi o Tesla que inventou o AC, tá? Eles trabalhavam junto, mas foi o Tesla que inventou, the invention. O futuro definitivamente pertencia ao AC, como eu acabei de falar para vocês, ao sistema que o Tesla criou, AC System, que é o Alternating Current. But what exactly is an electrical current? Mas o que exatamente é a corrente elétrica? What's the technical difference between DC and AC? Ó? Qual é a diferença técnica entre o DC e o AC? É claro que nós já falamos sobre essa diferença, que o DC era uma corrente curta e o AC é uma corrente muito longa, bem longa. O DC ficava apenas por 2 quilômetros e o AC ficava por muito, muito mais tempo. É claro que essa é a grande diferença, né? Então é claro que o Tesla ganhou, né, galera? O Tesla ganhou nessa jornada aqui, mas infelizmente foi o Thomas Edison que ficou meio que com mérito. Aqui nós temos a foto do Thomas Edison, aqui ó, Thomas Edison, que ele rompeu ele rompeu por causa das divergências, ele rompeu com o Tesla, eles trabalhavam junto, mas infelizmente rolou diferenças entre eles e não podiam mais trabalhar juntos, infelizmente. Isso atrapalhou a vida do Tesla de uma forma que você não tem ideia. Mas é claro que Tesla, ele sempre quis firmemente transformar essa ideia, ele não queria mudar de ideia. Ele foi um homem muito sincero, ele foi um homem muito honesto, tá certo? Então ele foi muito correto, ele não quis guerra nem briga, então ele meio que deixou isso pra lá. Agora no DC and AC Electricity, tá? DC e o AC, ó. E na electrical current, a corrente elétrica, tá certo? Ela, através dos elétrons, ela tem um material condutivo, tá? Que faz essa condução como um fio. Imagine cada elétron, tá? Em um fio de em um fio em uma mármore. Sabe aquela mármore que tem em casa, lá perto da nossa pia? Então, existem vários tipos de mármores, tá? De mármores. E ele traz essa iluminação totalmente, ele traz essa linha. Ele traz essa linha de iluminação. Quando você bate na mármore, até o final, a mármore bate contra as outras, contra as outras mármores também, ou de outro lado, certo? Isso aí causa um atrito. Isso no AC. Já no DC, na corrente elétrica, os elétrons se movem em uma direção somente, ó. O DC, como eu tinha falado antes, ó. A corrente elétrica DC, ela se move somente em uma direção, ó. E esse é o problema dela, que é uma energia térmica, é uma energia terminal negativa para uma energia terminal positiva. As baterias modernas ainda usam a corrente DC. As baterias modernas ainda usam a corrente DC porque ela é direta, tá? E a AC, que é a Electrical Circuit aqui, ó, que é Alternative Current, que é a corrente alternativa, ela muda esses terminais alternando entre o negativo e o positivo. E aí é que tá a maravilha dela, tá? Porque a corrente alternativa, ela trabalha com o ponto negativo, a fonte negativa e a fonte positiva. E por isso faz com que ela viaje por mais tempo, ela alcance uma longa distância. E faz com que os elétrons se movam primeiro em uma direção, em mais do que a outra, até as outras. Então, super interessante essa invenção do Tesla.
Certo, e para finalizar aqui, crianças, nessa imagem, vocês irão olhar aqui, ó, a fonte de poder positiva e negativa, ó. Ok? Aqui vocês conseguem olhar através dessas imagens, ó, que dá pra ver, ó. Ele vai positivo e volta negativo, ó, eles meio que se complementam, ok? Façam, deem uma olhada e dêem uma analisada. No próximo vídeo, nós iremos trabalhar os outros aspectos, tá bom, do texto. Vejo vocês no próximo vídeo, meus amores. Beijão! See you in the next video. Bye!